Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje estaremos falando sobre a indústria no mundo atual. Bom, a atividade industrial é tema do foco da grande expansão comercial capitalista pelo mundo inteiro. Mas a atividade industrial também impacta com o convívio da questão da extrema pobreza pelo mundo, né? A gente tem atualmente no mundo moderno aquela situação desafiadora de se promover o acesso a bens e serviços para a comunidade global, não só para pessoas de países centrais, mas também para pessoas que estão em extrema pobreza. Isso é um problema. E o outro grave problema, um desafio também tão ou maior, é a questão dos impactos ambientais. A interdependência dos setores de atividade. Bom, a automação industrial no mundo moderno veio para ficar. Atualmente, menos pessoas estão empregadas numa crescente evolução das máquinas, onde as pessoas que estão cada vez mais conseguindo emprego são aquelas que estão tendo maior estudo, a maior qualificação da mão de obra. Os empregos cada vez mais elementares estão sendo substituídos pelas máquinas. Então vamos ficar de olho. Estudar é fundamental. A questão da produção agropecuária, a mecanização da lavoura está cada vez mais crescente. A parte que ainda mais emprega no mundo é justamente a rede de comércio e serviços. Hoje, a população economicamente ativa, sigla PEA, a empregabilidade voltada para esses dois setores, comércio e serviços. Veja bem, setores da economia em países como, por exemplo, a Alemanha e o Brasil. Hoje, eles não são tão diferentes assim ao nível de empregabilidade. Se você olhar os setores que mais empregam entre homens e mulheres, você verifica aqui, ó, o setor de serviço, em lilás, você verifica 58% mais da metade empregada na Alemanha é proveniente deste setor. A indústria está empregando menos do que o setor de serviços porque tem muita automação. Na agricultura, a questão agropecuária, então, em amarelo, é um mínimo. Porque a questão da empregabilidade na agropecuária, você tem um grande processo automatizado na oferta da produção de alimentos. Quando a gente vê no Brasil, isso não muda muito. Você vê também mais da metade dos homens empregada no setor de serviços, as mulheres 77,5%. Aí você verifica a questão industrial, 30% a empregabilidade nos homens, 11% nas mulheres, não tem muita diferença. Aqui a grande diferença salta aos nossos olhos na questão da empregabilidade na produção agropecuária, porque o Brasil é um dos maiores produtores agropecuários do planeta. Mesmo assim, nós ainda verificamos uma empregabilidade não tão alta assim, não tão condizente com a sua grande produtividade. 17% apenas, 17,5% na empregabilidade entre homens e apenas 10,7% entre mulheres no setor agropecuário. Sobre a classificação das indústrias. Segundo o nosso IBGE, elas se classificam na seguinte situação. São as chamadas indústrias extrativas, nas quais são responsáveis de retirar matérias-primas diretas, primas primárias lá da natureza, e
Depois, a questão da indústria ligada à construção civil, por exemplo, a questão da construção de prédios, edifícios, pontes, infraestrutura, pontes, estradas, né, energia, etc. A outro tipo de indústria, a indústria de transformação, aquelas que transformam matérias-primas em produtos industrializados. E estas indústrias de transformação, elas se resumem em 3 tipos. A indústria de bens intermediários, né, que são questão dos produtos semi-acabados, a questão do aço, celulose, a indústria de plásticos. Essa indústria de bens intermediários também é chamada indústria de base, que vai servir de base para as outras indústrias, né? Nós também temos um outro tipo, indústrias de bens de capital, onde são as capazes de construir, produzir máquinas e equipamentos, como robôs industriais, máquinas agrícolas, e nós temos outro tipo de indústria, os bens de consumo, né? Aí os duráveis, os não duráveis, os semiduráveis, os não duráveis, os alimentos, os remédios, os semiduráveis, roupas, calçados, e os duráveis, automóveis, eletrodomésticos. Se a gente observar aqui a distribuição das indústrias no espaço global, a gente vai verificar que a parte aqui, ó, o lilás mais claro, a gente vai verificar o seguinte: altamente industrializados. O mais claro, você vai pegar aqui a América Anglo-Saxônica, em suma, os Estados Unidos, o Canadá. Você vai pegar aqui, ó, partes da Europa, né? Você vai pegar aqui, ó, o Japão e adjacências, tá? E você vai ter também o lilás mais forte, ou vamos chamar de roxo, as áreas densamente industrializadas. Aí sim são áreas mais ainda limitadas, onde a gente encontra aqui as regiões localizadas nos Estados Unidos, nordeste dos Estados Unidos. Nós temos aqui também o nosso sudeste brasileiro, ok? Nós temos também partes europeias. Nós temos aqui, ó, o leste e sudeste asiático. Algumas partes aqui da Ásia, como também o Japão. E algumas partezinhas aqui também, como por exemplo aqui a Austrália, né, o sudeste da Austrália. Distribuição das indústrias. Ela está muito relacionada de acordo com a oferta de capital, energia, matéria-prima, rede de transporte, mão de obra qualificada, mercado consumidor, oferta de telecomunicações e centros de pesquisa. Isso é um leque de opções nas quais a indústria não tem como abrir mão. Então, estrategicamente, a indústria ela vai de acordo com a oferta desses tipos de serviços disponíveis, ela vai se organizando para ter uma melhor localização possível. Ok? Bom, vamos ver um histórico sobre isso. Primeira Revolução Industrial. Bom, as indústrias de peso pós Primeira Revolução Industrial foram as indústrias siderúrgicas, principalmente no Reino Unido, onde foi a origem da Revolução Industrial, né? Localizada no norte da Inglaterra, por questão da presença do carvão mineral e o minério de ferro, né, que dão subsídio para
o processo da fabricação de aço. Posteriormente, o aço foi muito importante e é até hoje em dia na produção industrial. Na Alemanha, nós tivemos, em suma, a localização, como tem até hoje, uma das áreas mais industrializadas e urbanizadas do planeta, o Vale do Ruhr, né? Lá na Europa, onde você tem, por exemplo, o Porto de Roterdã, dos Países Baixos, é realmente uma das regiões mais urbanizadas e industrializadas. Lembrando que, aonde tem indústria, geralmente há também cidades, urbanização, né? Questão expansão industrial, expansão urbana e vice-versa. Na segunda revolução industrial, nós observamos, além da eletricidade, que todo mundo sabe que foi um fator primordial para a evolução de novos tipos de máquinas, mas a questão da produção em si, na oferta de matéria-prima, foi a questão do petróleo. E o posicionamento, né, da oferta de petróleo foi fundamental na questão das refinarias, a indústria petroquímica, até porque o petróleo não é apenas de base para a produção de combustível para o motor a explosão, como gasolina, por exemplo. O petróleo é fundamental para a questão da produção de derivados do petróleo, como borracha sintética, plástico, entre tantas outras coisas. Nos Estados Unidos, a questão da produção petrolífera do Texas é de extrema importância no histórico. Também temos na Califórnia uma localização de produção petrolífera, isso em solo estadunidense. A gente pode verificar aqui, ó, a questão da produção. Califórnia, aí você pega aqui, ó, Texas, uma grande produção petrolífera. Aqui nós vemos aqui, ó, campos petrolíferos, né, o marrom claro. A parte os pontos vermelhos são as refinarias de petróleo. Tá, só que atualmente a gente vem observando o fator chamado de desconcentração industrial, onde a gente verifica o quê? As cidades. As cidades, elas estão concentrando não só quantidade de população, quantidade de circulação de mercadorias, pessoas, etc. Mas as cidades, elas estão também promovendo uma grande quantidade de problemas urbanos, poluição, de congestionamentos e o avanço industrial, tecnológico, passou a viabilizar que as indústrias passassem a poder escolher localidades cada vez mais distantes dos grandes centros urbanos, indo parar em regiões um pouco mais distantes da oferta de matéria-prima, de recursos naturais, né? Como, por exemplo, a indústria siderúrgica japonesa, como a gente pode ver aqui, ó, o Japão, ele importa todo o ferro e carvão que utiliza. Ele nas regiões portuárias, portanto não na proximidade dos grandes centros urbanos, a gente verifica a questão da produção siderúrgica japonesa, não localizada necessariamente nos grandes centros urbanizados japoneses. Então a gente verifica uma desconcentração industrial. Os custos de produção nas grandes cidades estão cada vez mais elevados. Os congestionamentos, em busca de menos problemas urbanos, em busca de custos mais baixos, as indústrias estão indo se localizar em cidades menores. Tá? Bom, principalmente as indústrias típicas da terceira revolução industrial, a chamada indústria de alto grau de qualificação, os parques tecnológicos que necessita de mão de obra extremamente especializada. Ok? Aqui a gente verifica
uma indústria siderúrgica japonesa no litoral, óbvio, para favorecer a exportação sobre os parques tecnológicos. A atual revolução técnico-científica, a questão da informática, robótica, telecomunicações, biotecnologia, né? Ela tem um grande potencial, um grande foco na questão da produção dessas novas técnicas juntamente nos centros universitários, os chamados centros de pesquisa, né? Onde há a formação de mão de obra altamente qualificada. Isso ainda está nas mãos de poucos países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido e a França. E também está nas mãos de alguns países emergentes, como China, Índia e Brasil, mas em menor potencial, principalmente o Brasil, né? Então vamos lá. Principais parques tecnológicos, a gente destaca aqui a parte oeste dos Estados Unidos, né? Principalmente a Califórnia, o Vale do Silício, que nós vamos falar isso mais à frente, né? A gente também tem a parte leste dos Estados Unidos também com um potencial tecnológico muito intenso. Aqui o nosso sudeste do Brasil, a gente verifica, olha só a Europa, impressionante. Não podemos deixar também de fora a questão, né, aqui do sudeste asiático, a produção chinesa, tigres asiáticos e Japão. Veja só, aqui também da questão da Austrália. Quanto ao tecnopolo, o mais desenvolvido do mundo, o chamado Tecnopolo do Silício, Silicon Valley, ou seja, o Vale do Silício, Estados Unidos, Califórnia, é justamente o tecnopolo mais importante do mundo, onde estão empresas nada mais, nada menos do que a Google, do que a Apple e o grande centro de pesquisas da NASA. Nosso Brasil está na região sudeste, né? A questão da região mais desenvolvida do nosso país e onde está também a maior parte das empresas inovadoras, os principais centros universitários e institutos federais de educação. Veja só, educação. Sem educação não se faz uma nação. É de fundamental importância que um país forneça a maior capacidade de investimentos em educação. E o Brasil está deixando isso um pouco de lado. Não pode. O maior centro de pesquisas do Brasil é o Unicamp, São Paulo, Universidade de Campinas, ok? Bom, hoje a gente tem visto, de acordo com o rumo mundial, também uma descentralização. Ou seja, São Paulo, uma região extremamente urbanizada, a questão dos custos, a questão dos problemas urbanos. Hoje a gente verifica também uma redistribuição de tecnopolos no Brasil para, por exemplo, o Nordeste. Né? Um novo porto digital está cada vez mais se intensificando em torno de Recife, Pernambuco. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Isso é de fundamental importância para a força econômica de uma nação. E muito importante para qualquer país, o que eu estou falando. Um estímulo à inovação tecnológica. Isso com certeza os países ricos promovem, né? E a produtividade, a economia intensificam-se no país que tem um maior avanço em pesquisas e desenvolvimento, ampliando a sua força no mercado internacional. Veja só, os países que têm o maior PIB do mundo: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia e o Brasil aqui embaixo. Quando a gente compara a questão dos países que têm maiores gastos com pesquisa e desenvolvimento, a gente vai ver a Coreia do Sul
o país que mais tem investido em novidades, inovações. O Japão também e a Alemanha, veja só, Estados Unidos e China seguem logo na sequência. O Brasil ele precisava investir mais, porém, essa questão do planejamento, das pesquisas, do desenvolvimento é um fator que o Brasil também não tem intensificado como deveria, associando-se à educação. O Brasil precisava investir mais em educação, mais em pesquisa, mais em desenvolvimento, mais em tecnologias, criação de tecnologias próprias. Isso é um calcanhar de Aquiles que o Brasil vem fazendo. Agora, a questão é ligar esse entendimento na questão agropecuária e comércio internacional, que vai ser tema da nossa próxima aula, a aula que eu gravarei a seguir. Estejam ligados no canal e assistam esta aula, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.